O Senhor trouxe ao meu coração Isaías 40, a partir do versículo 27, e eu creio que é para alguém aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: por que você reclama? Por que você se queixa? Coloque o seu nome aí, né? Por que você reclama, Carlinhos? Por que você se queixa, Carlinhos? Ah, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, eu creio numa noite de renovo. Eu creio numa noite, Pai, que sairemos daqui totalmente diferente de como entramos. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que habita dentro de nós, vivificando o nosso corpo mortal. Eu creio, Pai, fortalecimento do alto nessa hora, sobre corações, sobre mentes, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém? O tema dessa noite é: o Evangelho é o poder. Pastor Teixeira falou semana passada sobre manter a chama acesa, a chama viva dentro de nós, e eu percebo que é um tempo de um grande despertamento espiritual para os dias que estamos vivendo sobre a face da terra. E o que vai garantir o que a gente tem recebido e vai gerar frutos é o quanto vamos dar valor à autoridade, à palavra, a autoridade que Deus tem para as nossas vidas através da sua palavra. A gente precisa estar tão convicto que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se o Senhor diz isso sobre a minha vida, eu fico com aquilo que Ele diz sobre a minha vida, sobre as situações que eu tenho enfrentado, que quando algumas situações tentam se levantar, tentam dizer que é o contrário, eu tenho a certeza, dentro de mim, há uma certeza e eu respondo com aquilo que a palavra diz. Todo dia a gente tem lido a palavra lá no canal, né, os Rodrigues. A gente terminou agora o livro de Atos. Cadê os colecionadores de milagres? Temos colecionadores aí, glória a Deus. E a gente começou a ler hoje o livro de Romanos. E eu falei para vocês que o percentual é muito pouco de cristãos que leem a palavra todos os dias. E o Senhor me deu essa direção: leia a minha palavra. Leia a minha palavra e chame outros para que possam ler a minha palavra também e sejam fortalecidos, encorajados, porque a palavra, né, o Evangelho é o poder, a palavra é vida, ela é saúde. E o cristão, ele tem que ler a palavra todos os dias, porque é a forma como a gente se relaciona com o nosso Pai. É a forma como a gente se mantém de pé, é o nosso alimento diário. É a palavra que nos dá força, é a palavra que nos mantém de pé, a palavra que é o nosso sustento. Então nós precisamos ler a palavra. Às vezes ficamos buscando uma revelação nova, ou alguém que está dizendo algo novo, ou um assunto novo que de repente eu nunca ouvi, e a base, o fundamento, muitas vezes a gente negligencia essa parte, que é ler a palavra todos os dias. E orar: Espírito Santo, fala comigo, me dá mais revelação, me mostra aquilo que o Senhor quer comunicar ao meu coração nesse dia. É quando eu leio a Tua palavra, quando eu mergulho na Tua palavra. O ano ainda não acabou, então a palavra profética desse ano está aí, disponível, onde a gente investe tempo no lugar secreto, em oração, em leitura da palavra, e a gente recebe o bálsamo. Nós somos encharcados com essa presença, com essa vida, e a gente se torna mais parecidos com Jesus. O nosso coração, a nossa mentalidade é renovada com a palavra. Porque se a gente se amolda ao padrão desse mundo, a gente sabe disso. É sempre tentando nos puxar para baixo. Gente, é só você perceber como o mundo está acelerado. E nessa época fica muito mais uma questão voltada para consumismo, uma questão para aceleração. Você tem que fazer, você tem que estar em todos os eventos, você tem que participar de todos os amigos secretos. Você tem. E chega o final do ano, o foco tinha que estar em Jesus.
tinha que estar na manifestação da presença, onde os corações estão sedentos. Vamos aproveitar que a terra está sedenta, né? Aqueles que não conhecem estão sedentos pela manifestação da glória através dos filhos, e vamos ficar atentos. Nós pegamos agora um transporte para vir aqui, e aí a moça estava assim apavorada, o trânsito, uma loucura tal. Nós saímos, abençoamos, declaramos palavra de vida sobre ela. Você tem que ver como ela ficou impactada. As pessoas estão necessitando da presença que habita em nós. Nós carregamos essa presença, é só você abrir os seus lábios e deixar que Ele faça através de você. Essa presença que onde a gente chega, o ambiente muda. Não se amolde ao padrão desse mundo, tentando nesse período de uma aceleração. Você olha, as pessoas estão exaustas, estão cansadas. Se renove no Senhor. Seja esse bálsamo de vida, de renovo, que pessoas vão encontrar com você através do teu abraço. Vai fluir virtude, vai fluir poder. Você e eu, nós somos esses encorajadores. Não vai dar certo. O ano está terminando assim. Não, o ano ainda não acabou. Ainda dá tempo de viver o melhor de Deus. E deixe o Senhor fluir através da sua vida. Então a gente está lendo lá a palavra de Deus todos os dias, e como a gente está em Romanos, eu trouxe isso ao meu coração, esse tema, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É a minha e a sua realidade. Está tudo apontando, nos chamando para viver com aquilo que a gente sente, com a realidade que tem se apresentado, com as situações desse mundo, com as notícias. Queridos, fim do ano aumentou aqui, a gente mora nessa rua aqui em frente, um monte de coisa no grupo de situações que estão acontecendo. Então tá bom, Satanás. Beleza, vamos tomar isso para a gente. A gente mora aqui, nós somos os teus representantes nessa rua, nem mais uma descida com cu, que é só um passeio. Nós estamos botando ele para marchar conosco. Nós fomos levando ele para a paz, declarando, Pai, nessa porta aqui os teus anjos, nós declaramos proteção, aplicamos o sangue de Jesus nessa rua, e a gente começou a orar. Em todo o trajeto, além de uma caminhada fitness, a gente ainda proclama o Evangelho. É essa a realidade, queridos. Nós louvamos isso, proclama em nome de Jesus na cidade, pelas ruas do teu bairro, e situações têm se levantado e você vai compartilhar da mesma opinião. Não, eu não concordo com isso. Eu concordo com aquilo que a palavra diz. Essa situação vai mudar no nome poderoso de Jesus. Pai, os teus representantes moram nessa cidade, nesse estado, nessa rua, e o teu reino, seja feito aqui nessa rua, como já é uma realidade no céu. No céu há segurança. Eu declaro segurança sobre a minha rua. Eu declaro segurança sobre os meus vizinhos. Eu declaro segurança sobre a minha cidade. Nós temos orado toda terça-feira também pelo Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro. O que temos feito? Visto as situações, escutado as notícias e se moldado ao padrão desse mundo? Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Entrou numa loja nesse tempo, a loja vai encher. Entrou, está encontrando alguém apático, a pessoa vai mudar o jeito como ela te atendeu. Porque é um representante vivo. A gente está fazendo muitas coisas no natural, esquecendo que somos seres espirituais vivos. E não é fazer coisas, é viver a realidade do reino por onde a gente passa. Tudo te pressiona para você reclamar, tudo acontece para você murmurar, tudo te aperta para que você faça o contrário. Mas o Evangelho é o poder. As notícias chegam, as situações se levantam, mas nós continuamos crendo que o nosso Redentor, Ele vive. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Todo mais vai passar, a sua palavra não permanece para todo sempre. Não atente para aquilo que é momentâneo e passageiro. Coloque os teus olhos naquilo que é eterno. Precisamos nos relacionar com a pessoa dessa palavra. É o Senhor falando ao nosso coração, amém?
Então não podemos deixar que o mundo abafe a nossa convicção, a nossa certeza na palavra. Tem uma citação de um livro chamado Intercessor Profético. James Goll, ele disse assim: a batalha dos últimos dias é uma batalha de paixões. O mundo ostenta suas paixões luxuriantes todos os dias sem qualquer pudor. Porém, comparativamente, a igreja frequentemente tem se mostrado tímida. Não somos essa igreja morna, apática. Somos uma igreja cheia do Espírito Santo, que manifesta o sobrenatural por onde ela passa. Uma igreja que escuta o contrário e declara a verdade. Uma igreja gloriosa, poderosa, cheia do Espírito Santo. O Senhor nos chamou nesse tempo para manifestar o seu poder sobre essa terra. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, a situação diz o contrário, mas eu declaro aquilo que a palavra diz a meu respeito e a respeito das coisas, das situações ao meu redor. A gente sempre quer ficar com um testemunho que não foi bom, você percebe isso? Ah, mas isso não aconteceu. Ah, mas fulano orou e não foi curado. Ah, mas isso e as milhões de curas que acontecem. Essa onda de salvação que está acontecendo sobre a face da terra. O clamor que o Ministério Ásia em Foco colocou de orarmos 30 dias pela Nigéria. Prisioneiros foram soltos. Sequestrados foram libertos. Está acontecendo. Precisa de um crendo, um em concordância com aquilo que o Senhor diz. Ele é o Deus que para Ele não há impossibilidades. O que você tem declarado? O Senhor te chamou como embaixador do reino nesse tempo para manifestar a sua glória. A autoridade nos foi dada no nome de Jesus para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. No nome dEle faremos coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores faremos no nome dEle. Eu creio, esse é o tempo de olharmos para as impossibilidades e dizer, para o meu Deus, não há impossibilidades. E permaneça firme crendo. As pessoas estão cansadas de pessoas que estão concordando com aquilo que é contrário à palavra. Precisamos dos encorajadores, dos embaixadores se levantarem nesse tempo dizendo, eu creio, ninguém mais está crendo, mas eu creio, até que se cumpra, eu creio, porque já é uma realidade no céu. E o contrário vai se levantar, vai dizer que é mentira. O sintoma está esfregando na sua cara. As notícias continuam a mesma, nada muda, mas eu creio, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas feridas nós somos curados, completamente sarados. Você está sarado, você está curado, seja o bálsamo de vida para aquele que está enfermo, seja o bálsamo, o encorajador para dizer àquele amigo, não desista, permaneça firme crendo. O Senhor é fiel à sua palavra. O Espírito Santo, queridos. Começamos a ler a palavra, começamos a adorar, passamos ali celebrando a ceia. O Espírito Santo que habita dentro de nós, mexe conosco aqui dentro, dizendo que tem mais para que a gente possa experimentar nesse tempo. O ano ainda não acabou. E não é uma frase motivacional de todo fim de ano, não. É a realidade. Eu creio em surpresas do alto vindo em nossa direção. Você sendo surpreendido diante de notícias que para o natural são impossíveis. Mas eu fico com aquilo que o Senhor diz, para Ele não há impossíveis. Em nenhuma das suas promessas. O Deus que é Pai, que é fiel. Aquele que fez a promessa, aquele que é fiel para cumprir. Aquele que não se esqueceu. Aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que diz não desista, aquele que nos diz eu tenho sonhos a teu respeito, sonhos maiores, um caminho melhor, excelente sobre a tua vida. Continue, não desista, continue, não desista. É tempo da noiva de Cristo ser cheia dessa paixão pelo seu noivo, de oferecer demonstrações extravagantes de amor, em concordância. Deus, eu te amo tanto, que tudo está dizendo o contrário, mas eu fico com aquilo que o Senhor diz. Eu te amo, Pai, porque a situação diz isso, mas eu vou lá proclamar a tua palavra, crendo que o sobrenatural está acontecendo em meu favor.
Espírito de medo batendo em retirada das mentes nessa noite, no nome de Jesus. Medo de morte, medo de perder, medo de não acontecer, medo de não casar, medo de não ter filho, medo de sair na rua, medo, cancelado, agora derrotado no nome de Jesus. Ele fez a promessa, se apegue a isso, queridos. O que o Senhor ministrou ao teu coração, o que Ele falou contigo, você não tem dúvida que é Ele. No início do ano você desapegou porque não aconteceu. Está aí a terra prometida para nos provar que Ele é fiel para cumprir. A promessa de anos na vida do coração dos nossos pastores. Ele é o mesmo Deus que te prova, tem mostrado testemunhos na vida do teu irmão. Se Ele está fazendo pelo irmão nosso, celebre. Eu lembro de uma aula de cura na Atos esse ano, nós fizemos uma ativação, uns orando pelos outros. Eu já contei isso, mas pode ser alguém que não ouviu e veio isso ao meu coração, porque é pequeno. É pequeno para quando a gente compara no natural. Mas para quem está passando por essa situação, é milagre. Você está deixando de vibrar com os milagres que teu irmão tem testemunhado do seu lado. Precisamos ser esses, quando o irmão vem contar uma bênção, vamos celebrar juntos com eles. Eu passei nisso, glória a Deus. Olha, eu estava com essa dor no Tomás, glória a Deus. Celebre, vibre, porque o Senhor está se movendo. Está se movendo. E aí nessa aula a turma começou a testemunhar, curas acontecendo, e uma irmã tímida ali levantou a mão nesse canto, ela ali, fala, não sei o que lá, e ela falou assim, eu fui curada, eu estava com azia, passou, eu não estou sentindo mais nada. A galera que vibrou pela dor de coluna de um outro irmão que foi curado antes, celebrou, e com a irmã da azia ficaram assim, tipo, uma azia. Falei, vocês não estão vibrando, porque de repente você não sabe o que é ter uma azia. Aí eu falei, a irmã estava mal, ficou aula ali passando mal, com refluxo, enfim, ela foi curada. Entende que a gente se coloca nesse lugar, não, mas isso é pequeno, isso aí pode ter sido, passou. Cara, Deus está operando milagres nessa noite. Enquanto estávamos adorando, o ambiente propício para Deus fazer aquilo que Ele está se movendo e fazendo no nosso meio nessa noite. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deixa teu coração aí apaixonado, alegre. Senhor, eu tomo posse disso para a minha vida. Vibre com a palavra, porque é o Senhor ministrando ao nosso coração nessa noite. Às vezes nós colocamos, nós estamos tão cansados, mas Ele é o nosso renovo. Ele é a nossa vida, Ele é o ânimo que nós precisamos nessa noite. Ele é aquele que vai te dar um sono tranquilo nessa noite, que você não dorme bem há muito tempo. Toda a insônia agora acessando no nome poderoso de Jesus. Vai dormir os sonos dos justos. Vai dormir na certeza, enquanto dormimos, Ele está agindo em favor dos filhos. Sonhos proféticos, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero sonhar com o céu. Amém, sou eu e o pastor Rafa, vamos sonhar junto, pastor. É isso. Continua aí com isso, a gente se encontra na nossa mansão. Sabe, a gente precisa encontrar, queridos, a gente precisa estar perto de gente. A gente precisa estar perto de pessoas que nos influenciem a viver a realidade do reino e a ser mais parecidos com Jesus. Não tem a ver com perfeição, não. Porque é na minha fraqueza que o outro irmão cheio da presença, ele me ensina a ser parecido com Jesus. É essa troca, é viver a realidade do reino nessa terra. Não é ficar preocupado, é ficar vamos juntos para esse lugar que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo, por isso estamos alegres. Eu não sei como você está, mas nada se compara à presença viva e real do Deus que está vivo, habitando em nós, sobre nós e fluindo através de nós nessa noite. Receba, querido, o seu caminho de volta para casa vai ser marchando, glorificando ao Senhor. O meu Redentor vive, medo bata em retirada. Agora, quando a gente dessa noite teve até um entregador, não sei, motoqueiro, motociclista, não entendo da linguagem. Estava de moto fazendo uma entrega. E ele fez uma entrega. Quando escutamos a moto no final da rua, em nome de Jesus, todo intento maligno, Satanás, aqui tu não tem vez não. Pá! Cara de filho amado de Deus, cheio do Espírito Santo para ele. Aí ele passou, falou, todo mundo está assim com a gente. O pessoal fica assim, tal. Boa entrega, querido, bom trabalho para você. Ele estava fazendo algo honesto e trabalhando. Mas outros não estão. Então, no momento eu não discerni, eu preferi orar, querido, é bênção.
é proteção, é vida. Agora a gente... Vai, porque se for contrário, querido, nós temos orado sobre isso. Quando nós clamamos pela Nigéria, a gente estava lendo Atos. Eu falei, Senhor, eu creio em Saulos nessa hora tendo encontro contigo e sendo transformados ali em Paulo. Eu creio, Pai, eu estava orando pelos perseguidores. Porque aqueles que são de Jesus, nós cremos na salvação, mas aqueles que não são, estão indo para o inferno. Eu estava clamando por essas vidas, eu estava dizendo, Satanás, tira a tua mão, eu reivindico agora a vida dos perseguidores, a vida dos abusadores, eu declaro agora um encontro genuíno contigo, onde armas estão sendo lançadas no chão e os joelhos estão se prostrando em adoração. Temos que crer, queridos, temos que crer, porque o natural vai nos fazer olhar para algo... É assim, o motoqueiro, vamos esconder atrás da árvore. Não, ele que tem que se esconder. Se ele está com intento maligno, é ele que vai ter que se esconder. Eu estou crendo, querido, em visões sendo abertas. O mundo do Espírito vendo os anjos que estão acampados ao nosso redor. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Nenhum mal nos atingirá, praga alguma chegará à nossa casa. O Evangelho é o poder. Não é só um gritinho, não. Gritar é bom demais. Nossa. Lava. Uou. Fala assim, mas Deus não é surdo, mas Satanás tem problema. Ele é derrotado no nome de Jesus. E a gente tem que falar. Porque às vezes você fica se limitando. Vai do seu jeitinho, querido. Mas vai na crença estabelecida numa obra consumada na cruz do Calvário. Você não precisa mudar o seu jeito, porque não tem a ver com o jeito, tem a ver com uma obra consumada na cruz do Calvário. Creia no nome poderoso de Jesus. Estou aqui passando coisas que não é agora. É tempo de sermos constantes nele, apaixonados por ele, sedentos por mais da sua presença. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos querer agradar a ele em primeiro lugar. E isso será saúde, será vida para todo o nosso ser. Porque vamos viver a palavra em todas as áreas das nossas vidas. Provérbios 3, 5-8 diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Atente para as distrações nesse tempo. Juliana falou sobre isso, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aquilo que de mais precioso que nós temos está sendo roubado, que é o nosso tempo. Não estamos investindo tempo com Ele. Não estamos investindo tempo para ouvir o que Ele quer comunicar ao nosso coração através da sua palavra. Espírito Santo, estás aqui, comunica ao nosso coração. O Senhor vendo todos, Pai, o Senhor conhece. Mas nessa hora o Senhor é um Deus íntimo e pessoal. Que o Senhor quer falar conosco de forma íntima e pessoal nessa noite. Que nesse espaço, Pai, que nós temos, a cada encontro, a cada culto a Ti, seja o nosso centro de treinamento, Deus. Onde estamos sendo forjados, capacitados, preparados para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas ao sair desse ambiente. Mas obrigado porque a Tua presença está sempre conosco. Nada nos falta, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor tem nos mostrado esse lugar, Jesus é suficiente. Que o nosso fim de ano seja esse, Pai, onde o Senhor é suficiente. Onde sejamos ousados, Pai, no período onde vamos ali nos reunir com amigos, com familiares, que sejamos nós, Pai, ao orarmos, ao declarar, aquilo que o Senhor comunicar ao nosso coração, nos usa, Pai, para entregar algo tão pessoal que pessoas não terão dúvidas que é o Senhor falando a cada coração.
Eu creio em salvação, Pai. Creio em salvação nesses encontros, Deus. Eu creio em salvação, Deus amado, não somente nas famílias, mas nos ambientes de trabalho, nos amigos, ali onde uma comunhão simples, o Senhor vai mostrar algo tão pessoal e nós vamos ali, Deus, sermos os teus representantes e aquela vida se renderá a Ti. Mais parecidos contigo, Deus. Não importa se eu não está preso a um lugar, se eu não está preso a uma situação, a um ambiente, o Senhor habita em nós e tem total liberdade para agir através das nossas vidas. O Senhor trouxe ao meu coração ambiente de empresa. De repente você está na sua empresa, tem uma confraternização, tem ali um ambiente onde todo mundo... Não é possível, o Senhor não pode estar aqui. Não, isso aí Deus não tem, essa música. E a turma ali bebê, Deus não está aqui. Não tem como Deus estar aqui, está através da sua vida. E as pessoas vão ver a diferença, você sendo a diferença naquele lugar. Você tendo, partilhando ali de amizade, você com pessoas, mas você é aquele que não se corrompe. Você é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você é aquele que fala de forma, você tem retidão, você vive a palavra integridade, sem ser um esquisito. Você é um filho amado de Deus, as pessoas amam ficar perto de você. As pessoas param, aconteceu esse testemunho comigo. A turma, a boca era suja, tal. Eu chegava, a turma falava assim, parou, o Carlinhos chegou, nada a ver esse assunto, não vamos falar mais isso não, nada a ver. Eu era recém-convertido, queridos. Eu era recém-convertido, mas o mundo do Espírito já reconhecia aquele que habitava em mim, estava sobre a minha vida. Eu ainda não tinha sido ordenado, eu era um filho amado, e essa é a nossa realidade. O inferno não enxerga as nossas chamadas ministeriais, o inferno não enxerga, ele enxerga a nossa filiação, de quem somos filhos, a quem pertencemos e quem habita em nós. Então eu creio nesses ambientes, não coloque o Senhor dentro de e aqui não vai ter como o Senhor agir, vai, porque Ele está agindo em todo o tempo, através das nossas vidas, e Ele quer nos usar poderosamente, vidas serão atraídas. Você vai ver quanto problema vai chegar na sua empresa para que você dê um conselho do alto, para que você fale, não, eu tenho uma resposta. Jesus diz isso sobre essa situação. Tantos ataques nas nossas mentes nos dias de hoje. Não aceite as coisas como naturalmente têm se apresentado. Vivemos na realidade do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que escolhe, decide fazer a vontade de Deus. Em João 15, a partir do versículo 16, diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. As escamas dos nossos olhos foram tiradas. Você consegue ver e perceber o mundo do Espírito, porque se você ainda tivesse cego, você estaria de boa, não estaria percebendo aquilo que é o contrário. Uma vez eu conversei isso com Deus, disse, Senhor, por que agora isso me incomoda? Por que agora esse ambiente eu não consigo mais estar aqui nesse lugar, dentro disso, o Senhor me tirou desse lugar, o que é? Porque agora você vê. Antes você não via, e você compactuava com aquilo, você já estava ali naquilo. Você não era um filho de Deus, mas agora quando você se rende, quando você entrega a sua vida, a sua história começa comigo. E eu começo a te mostrar coisas onde tem lugar que realmente não cabe mais. Tem essa percepção daquilo que Deus está te falando. Eu lembro logo no início de conversão, Deus falou assim, a partir de tal dia eu não quero você mais nisso. Eu não quero você mais trabalhando com isso. Eu não quero você mais com essas pessoas. E aí eu fui questionar a Deus, eu fui falar, início de jornada, é aquele início que a gente fala, por quê? Vindo do lugar onde a gente ouviu essa palavra de Deus, até em casa chorando, Deus me tira tudo, mas não me tira o teatro. Não, Deus. A gente sofre, bobo, sabendo que Deus tinha o melhor para a nossa vida, E que, na verdade, na minha autoridade, Ele não estava tirando o dom, o talento que Ele me deu, Ele estava me tirando do mundo de treva.
do ambiente onde não era para estar. Eu falei, Senhor, por quê? E depois num papo assim tão amoroso que eu percebo assim nesse fim de tempo, nesse fim de ano, o Senhor nos trazendo de volta esse primeiro amor, sabe? Onde a gente batia aquele papo tão gostoso com o Senhor, sem se preocupar com o tempo. Então, sabe, eu vou perguntar, Ele é meu Pai. Às vezes a gente se coloca nesse, isso já era para eu saber. E você fala, cara, se rende, vai para o colo do teu Pai, fala com Ele. Vai no lugar que o conselho melhor vem do Senhor. E ali eu falei com Ele, Ele falou, sabe por quê? Nesse início que você está, se você não sai, porque né, para você ficar naquele início, você fala assim, vou mudar isso aqui. Eita Deus, deixa comigo isso aqui, Hollywood é o limite. Vou ganhar essas vidas para Jesus toda. Acabou, deixa comigo. Você falou, eu vou te tirar, porque na sua imaturidade, se eu não tiro, você é influenciado por eles. E a sua vida é mais preciosa do que aquilo que você vai fazer para mim. Eu preciso cuidar de você nesse início, onde você está imaturo, para quando você atingir a maturidade, né, cada dia, não, né, a gente é essa constante jornada, mas que hoje já tem um entendimento, uma revelação do que eu não tinha naquele tempo. E a gente vai percebendo o tempo e o modo dele para todas as coisas. Amém? Fique de pé nessa noite. Eu creio que o Senhor está ministrando ao nosso coração para que possamos, de forma ousada, corajosa, a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesse fim de ano. Eu creio que semana que vem será uma quinta-feira gloriosa, maravilhosa na presença de Deus, com gratidão. Você tem motivos de gratidão. Você tem motivo para engrandecer o nome do Senhor naquilo que Ele fez, né, nas nossas vidas através de nós esse ano. E fique atento. Quando o Senhor falar assim, Carlinhos, o ano ainda não acabou, sabe qual é a expectativa que vem no meu coração? Eu ainda vou te usar muito esse ano. Eu vou fazer muito em você e através de você ainda esse ano. Então fique atento nesse fim de ano, nesses momentos que você fala assim, não, aqui não. Fala assim, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim nesse ambiente e nesse lugar. Amém? Pastora Janine, vem orar. Depois você pode compartilhar com a pastora Polly e vambora aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Pastor Carlinhos ligou o turbo aqui, né? E eu tenho certeza que o ambiente, cada um, a gente está aqui hoje, não foi por acaso. Tenho certeza. A gente trabalhou, fez tanta coisa, resolveu, foi para lá, foi para cá, que trânsito, né, gente? Mas cada um chegou aqui, porque algo precioso nós recebemos hoje. Durante o louvor, o Senhor falou muito comigo sobre sono, que Ele quer ministrar sobre a nossa vida um sono tranquilo. E o pastor Carlinhos mencionou isso aqui. Eu tenho certeza que isso veio da parte de Deus. Então eu queria ministrar sobre vocês um sono sobrenatural, um sono restaurador, um sono em que vocês vão acordar com inspirações, revelações, direção. E o fato de você ter vindo aqui hoje é porque você honra esse ambiente. E o ambiente que você honra é o ambiente que vai te influenciar. Então, nós hoje fomos impactados por essa palavra viva, porque Ele pregou o que Ele vive. Então, Ele transmitiu vida, a vida da palavra falada, crida e praticada. E que nós possamos também ser impactados e ter essa intensidade que Ele teve aqui hoje. E o sono tranquilo, revigorador, para que a gente não repita o que o mundo fala. Que tempo difícil, que trânsito horrível, que complicação. Não, nós fomos chamados para viver de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, porque essa é a natureza. Nós somos mais que vencedores. E a cada dia nós vamos vencendo, a cada dia nós vamos conquistando, porque o Espírito está em nós para isso, para nos impulsionar. Aleluia, Senhor. Eu ministro sobre cada irmão aqui, sobre a minha vida também, um sono tranquilo. O Senhor é um Deus que trabalha por todos aqueles que esperam em Ti. E nós esperamos em Ti. Nós elevamos nossos olhos para Ti.
Nós confiamos, Jesus, no Teu poder. Tu és a nossa esperança, a nossa fé está firmada em Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa segurança. Nós temos tudo em Ti e nós queremos habitar na Tua presença. Mesmo na confusão ao redor, dentro de nós a paz, dentro de nós a segurança. E essa segurança é que nós vamos descansar essa noite e dormir. Se qualquer pessoa aqui tem um sono perturbado, não terá essa noite, em nome de Jesus. Um sono tranquilo, revigorador, acordando com energia e disposição para proclamar Tuas verdades e praticar a Tua palavra em tudo que fizermos. Nós te amamos, Jesus, nós te entregamos essa noite. Como foi bom te cultuar, Senhor. Eu abençoo meus irmãos e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem nos visitou hoje pela primeira vez, por favor, acompanhe nossos irmãos aqui. Nós queremos falar melhor sobre nós, sobre a nossa igreja e ouvir de você também. Vai ser um grande prazer. Em nome de Jesus. Internet. Foi um grande prazer estar com vocês. Que bom que vocês nos acompanharam. Sejam abençoados em nome de Jesus. A Poli vai orar também. Glória a Deus. Oh, que bênção. Glória a Deus. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. Eis que nessa noite o Senhor coloca a palavra dele, o evangelho, que é o poder de Deus, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que você tem pregado, a palavra da fé que você crê, e com essa palavra você vai destruir as obras do inferno. Com essa palavra você vai detonar aquilo que o inferno está tentando causar na sua casa. Com essa palavra você vai paralisar os planos do inimigo. Mas com essa palavra você vai plantar o amor de Deus, você vai plantar os sonhos de Deus. O Senhor, a palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas cumpre o propósito. Qual é a palavra do Senhor que está no coração, no seu coração nessa noite? Coloque essa palavra para fora. Não espere alguém orar por você. Seja essa pessoa que vai ser um atalaia, seja essa pessoa que vai estar na brecha. Se levante na sua casa e abra a sua boca para destruir o inferno, mas para construir a ação do céu na terra. Senhor, venha teu reino, venha teu reino sobre a Tijuca, Senhor. Venha teu reino sobre os pastores da Tijuca, Senhor. Venha o teu reino sobre as famílias da Tijuca. Senhor, venha o teu poder nesse lugar e que seja quebrado, destronado todo orgulho. Era labanassore labaxê, romonossore cantalamanaxê. Que o império de Satanás seja destruído, que Jezabel seja destruída, romonossore cantalamanaxê, e que o reino de Deus se estabeleça nos corações e nas famílias. Romonossore cantalamanaxê, que haja saúde, romonossore, que haja cura nos corações, que haja mente equilibrada, romonossore, que haja ministérios fortes, que haja líderes fortes, romonossore cantalamanaxê. Nós declaramos nessa noite o Espírito Santo conduzindo essa noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Nós declaramos nessa noite o Espírito Santo tratando, trabalhando, curando essa noiva. Romono, sem mácula nem ruga. Romonossora. Nós declaramos uma noite de perdão, uma noite de refrigério, de restauração. Nós declaramos liberdade em cada casa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não vamos nos sujeitar novamente a jugo de escravidão. Obrigada, Senhor. Nós te honramos nesse lugar. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor dos líderes dessa igreja. Tu és o Senhor da nossa família. Então é a palavra tua que governa.
Obrigada, Senhor, nós te honramos. Nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, sabendo que é Ele, é por Ele, é para Ele. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Obrigada, Senhor, nós te honramos. Somos a tua noiva, somos a tua noiva, somos a tua noiva, somos a menina dos teus olhos, somos teu, Senhor. Aleluia, nós te honramos. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, oh, tua presença é o meu prazer, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, o Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Não tem como ir embora para casa do mesmo jeito, né? Depois de uma palavra dessa, seu coração tem que pegar fogo. Só que olha só, o inferno vai chegar. Quando você chegar em casa, vai tentar jogar a água dele, ou sei lá o que ele vai jogar, para tentar apagar o fogo do Senhor no seu coração. Não deixe o inferno apagar a chama de Deus que arde em você. A boa obra que o Senhor começou, Ele vai completar. Não desanima, vamos embora. Nós somos luz nas trevas. Nós somos o povo de Deus, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos aqui com um propósito. Não deixe o inferno apagar a sua esperança. Não deixe o inferno apagar a sua alegria. Sim, no mundo as trevas, mas sobre ti resplandece a glória de Deus. Sobre ti resplandece o caráter de Cristo. Sobre ti resplandece a verdade. Ah, tem muito mais pra gente. Honre esse lugar onde Deus te colocou, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é qualquer lugar, você está no lugar de autoridade. Então é tempo de você abrir a sua boca e declarar aquilo que você quer ver. Declarar aquilo que Jesus colocou no seu coração. Crie jardins no caos. O mundo estava uma bagunça, mas Deus abriu a boca e começou a declarar aquilo que Ele queria ver. O que você quer ver?
Declare, e mesmo que leve um tempo, o justo viverá pela fé. Mesmo que não aconteça na mesma hora, o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé e não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos aqueles que avançam para a salvação. Então, você está pegando fogo, chega em casa e começa a declarar. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Não aceite o diagnóstico do inferno. Impõe as mãos sobre o seu marido. Ele está perdido. Declare salvação. Não se contente com o natural. Nós somos uma geração diferente sobre a terra. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Não somos melhores do que ninguém, como o pastor Hélio diz. Mas nós somos filhos de Deus e temos um chamado. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.